Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, vamos continuar o nosso curso de jQuery básico e na aula de hoje nós iremos aprender um pouco sobre os eventos de formulário, ok? Então, depois da nossa vinheta de abertura, nós já vamos começar com a aula de hoje. Bom, gente, para início, vamos salvar como a nossa aula 7.html e a nossa aula 7.js como aula 8, tá? Então, isso não tem segredo, eu vou dar um save as, vou passar para a aula 8, ok? O meu HTML e também o meu JavaScript eu vou passar para a aula 8, tá? Como eu passei aqui para a aula 8, eu tenho que alterar aqui também o script, né, para a aula 8. Tá? Como nós não iremos mudar nada da estilização, podemos até deixar a estilização da aula 7, porque vai ficar da mesma forma. Tá? Então eu salvei, executei aqui a minha aula 8, HTML, ele vai estar com o mesmo formulário. Tá? Então a princípio aqui ele vai manter-se igual, né? Nós só vamos fazer o seguinte, nós vamos retirar o nosso keypress, keydown e keyup aqui do nosso aula 8.js, tá? Vamos deixar apenas a nossa variável ali carregada com ex, tá? Que irá receber a nossa classe .ex1, ok? Então, a partir de agora nós já conseguimos começar a trabalhar com os eventos de formulário, tá? E o primeiro evento de formulário que nós vamos ver é o evento de focus, né? Que ele é basicamente a mesma coisa do focuszinho que nós fizemos com o mouse. Tá? Só que com ele nós conseguimos trabalhar com outras coisas de outras formas. Tá? Para poder funcionar, para a gente poder ver legal como que funciona esse evento de formulário, vamos entrar no nosso aula 8.html e adicionar no nosso primeiro input mais uma classe nele. Vamos colocar como ev1, tá? Que vai ser o nosso primeiro evento, ok? Certo, selecionado o nosso ev1, nós temos que agora fazer o quê? Encapsular ele, né? Então já vamos fazer o encapsulamento dele. Então, ponto ev1, ok? Agora eu já consigo passar todas as funções nativas do jQuery para essa classe, tá? E como dito, nós vamos fazer o que? Nós vamos disparar um evento quando for dado um foco dentro desse campo, dentro desse input, tá? Então nós vamos usar a função que chama-se focus, ok? Chamei o meu focus, eu vou abrir o que dentro dele? Uma function, tá? Então, sempre quando eu tiver uma ação, eu tenho que abrir uma function. Creio que ninguém tenha mais dúvidas de como a gente faz isso. E aqui dentro nós vamos disparar o nosso evento, tá? O que eu quero? Eu vou pegar esse campo acessado, que no caso aí vai estar com a minha classe ev1, e eu vou passar o atributo title dele para dentro da minha div que está aqui aguardando uma ação, né? Então nós vamos apenas quando, por exemplo, eu acessar aqui o meu primeiro campo, eu vou passar aqui para essa div qual campo que foi acessado, tá? E o que eu vou passar aqui para cima? O atributo title, né? Que até agora ele está fazendo o quê? Ele está fazendo meu place route, né? Por exemplo, digite seu nome, digite seu e-mail, digite sua cidade. Então eu vou pegar esse digite seu nome e vou jogar ele aqui para cima, tá? E como que nós fazemos isso? Nós já temos o evento de foco ativado. Então, quando for dado um foco dentro do campo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a nossa variável que foi encapsulada ali com a classe do ex1, tá? Com a classe daquela div, e vamos passar para ela um texto, né? Vamos setar um texto para ela. E que texto que vai ser? Da onde que ele vai pegar esse texto? Ele vai pegar do this, né? Ele vai pegar deste, então o elemento que foi selecionado aqui vai passar esse texto. Então, para selecionar o title, como eu disse, nós vamos usar o atributo attr, tá? E esse atributo attr vai puxar para mim o title, ok? Então, feito isso, perceba que ao eu salvar e atualizar, quando eu acessar o meu primeiro campo, já vai jogar ali para cima ali, digite o seu nome. Quando eu dei foco dentro do campo, ele pegou o title e jogou ali para cima para mim, tá? Outra coisa que nós podemos fazer é dar um foco em outro campo quando uma determinada condição for feita. Por exemplo, quando eu escrever aqui, por exemplo, .com,
assim que for digitado esse nome, ele já passe para o próximo campo, para o campo e-mail, né? Assim mais ou menos como os bancos fazem. Quando a gente digita lá o número da nossa agência, ele já pula para o próximo campo para a gente poder digitar o número da nossa conta, né? E isso é feito da seguinte forma. Então eu posso concatenar aqui o meu KeyUp, né? Vocês lembram do KeyUp da última aula, que quando a gente selecionava ele, quando a gente usava esse KeyUp, ele mostrava em tempo real o que estava acontecendo ao eu digitar, né? Tipo um preview ali que ele fazia, tá? Então nós vamos usar agora esse KeyUp com um valor. Então quando esse valor existir dentro do campo, ele vai passar para o próximo campo, tá? Para isso nós vamos usar o if, tá? Então if se o this, né? Se este campo, se esse campo que tem no caso aqui a classe ev1, tá? Se o this ponto val, ou seja, o valor dele for igual a ponto .com, o que ele vai fazer? Nós abrimos chaves, ele vai pegar uma classe que chama-se ev2, tá? Ele vai procurar aonde tem essa classe ev2 e ele vai fazer o que? Ele vai dar um focus nela, tá? Então, assim que nós escrevermos, por exemplo, .com dentro daquele input, ele vai dar foco automático no próximo campo. Esse ev2, para funcionar, nós temos que colocar essa classe no nosso próximo campo. No caso aqui, no nosso segundo input, no input do digite seu e-mail, tá? Colocamos a classe nele, salvamos e agora vamos atualizar a nossa página, tá? Acessei o primeiro campo, ele escreveu ali em cima para mim, digite seu nome. E aqui agora, no caso, eu vou escrever a palavra que nós colocamos lá no jQuery, que era .com. Terminei de escrever .com, perceba que ele já jogou o foco para o próximo campo, né? Posso digitar qualquer outra palavra, ele não vai acontecer o evento. Ele só vai acontecer o evento assim que eu soltar a última tecla da palavra selecionada lá no jQuery, ok? Então, esse é um outro evento bastante interessante da gente trabalhar, tá? Nós temos também o burn, que ele é similar ao focus out, tá? Só que aqui usado dentro de formulários, ok? E nós vamos fazer o que com esse burn? Assim que eu sair do meu campo, assim que eu tirar o foco daquele campo, ele vai avisar para mim que eu saí do campo, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos encapsular novamente nossa classe .ev1 e vamos dar esse atributo que é o burn, ok? Selecionado esse burn, nós vamos criar uma função, então function, abre e fecha parênteses, na frente abre e fecha chaves e no final um ponto e vírgula para poder finalizar a minha expressão. E nós vamos informar para o usuário que nós saímos do campo, tá? Para isso nós vamos colocar a nossa variável ex, né, para poder selecionar aquela div ex1, ok? E vamos setar o texto dela. E vamos passar o que para esse texto? Saída do campo, ok? Dou 2 pontos, um espacinho. Na frente das minhas aspas eu coloco o sinal de mais para concatenar. E vou concatenar com o que? Com o this, ou seja, com esse elemento mesmo, né? E deste elemento eu vou pegar o que? Vou pegar um atributo que se chama name, né? Então eu vou puxar o name desse atributo, tá? Salvei, atualizei, entrei no campo, digite seu nome, saí do campo, saída do campo, e aqui ele não me passou nenhum nome, porque eu provavelmente deixei o campo sem o nome, né? Então vamos passar esse atributo name, tá? Vamos colocar o nome desse campo de nome. No segundo, vamos passar o name dele como e-mail, tá? Para a gente poder trabalhar legal, ok? E agora eu vou atualizar a minha página. Entrei no campo, digite seu nome, saí do campo, saída do campo nome, né? Então ele puxou o atributo name ali corretamente, tá? E um outro evento também de formulário que nós temos é o evento change, né? Que ele só é disparado quando há uma mudança dentro do campo, tá? Por exemplo, se eu acessar o campo e não mudar nada nele, esse evento change não é alterado, ele não é executado. Mas se eu entrar no campo, mudar alguma coisa dentro dele, ele vai disparar esse evento,
né? Esse evento é usado para quê? Por exemplo, eu usei uma validação em um campo, ele só vai aceitar, por exemplo, ou só número, ou só texto, ou um e-mail, que ele vai aceitar uma validação de e-mail. Só que ao terminar de digitar, ele validou, aí o usuário entrou naquele campo de novo e resolveu editar o que ele escreveu. Então tem que ter uma validação agora quando há uma mudança, né? Não quando há uma escrita. E esse change ele vai servir para isso, tá? Então, aqui nós vamos fazer só o quê? A gente só vai passar lá para a nossa div EX1 que houve uma mudança, né? Informando o valor que foi mudado e também um texto escrito, por exemplo, campo alterado. Tá? Então, para isso, nós vamos pegar o nosso EV1, tá? Encapsular ele e vamos colocar essa função, que é o change. Ok? Function. Vamos deixar o function todo aberto aí com os parênteses e com as chaves. Ok? E agora nós vamos fazer igual ao de cima. Posso até copiar aqui e colar. Né? Ele vai setar um texto, só que em vez de saída no campo, ele vai ser campo alterado. Ok? E ele vai mostrar o que foi alterado. Então, nós vamos concatenar também com o this, ponto. No caso aqui, eu não vou pegar um atributo. Como eu quero um valor, ele vai pegar o val. Tá? Então, eu salvei, atualizei a minha aplicação. Vou digitar qualquer coisa aqui, por exemplo, ponto canal, ok, saí do campo, ele informa que eu saí do campo nome, normal, agora eu vou acessar o campo de novo e mudar, vou deixar só ponto, e ao eu sair do campo, ele está mostrando para mim a saída do campo, né? Então, para não dar esse bug, vamos comentar o nosso burn, tá? Para ele não dar nenhum problema ao eu sair do meu campo, tá? Posso comentar também o nosso focus, tá? Deixar só o change para a gente poder ver a função corretamente, tá? Atualizei minha página, então vamos de novo lá. Escrevi ponto canal. Ao eu sair do campo, como o campo foi alterado, ele mostrou lá em cima para mim, campo alterado e o valor, ponto canal. Acessei o campo, saí, nada acontece. Ele vai se manter igual. Mas se eu entrar e alterar qualquer coisa, o evento é disparado novamente, tá? Agora, gente, vamos colocar uma função dentro desse botão que nós criamos aqui, sem ser o botão enviar. Vamos mudar o nome dele até para selecionar, né? Vamos fazer com que ao clicar nesse botão, que nós chamamos ele agora de selecionar, ele selecione todo o conteúdo de um determinado campo, tá? Vamos colocar uma classe dele também. Então, class, vamos chamar de selecionar. E vamos pegar o nosso textArea também e vamos colocar um EV3 nele para a gente poder jogar esse evento dentro do nosso textArea, tá? Certo. Vamos agora para o nosso JavaScript, tá? E vamos criar essa função. Então, o que eu vou fazer? Vou encapsular o meu botão de selecionar e nós vamos colocar uma função quando houver um clique naquele botão, ok? Então, quando houver um clique, nós vamos abrir uma function. Quando esse clique for executado, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aonde ele achar a minha classe, aqui no caso EV3, que é o do meu terceiro evento, ok? E ele vai passar uma função que chama-se select, tá? Então ele vai selecionar para mim todo o texto que tiver dentro ali, no caso do meu textArea, ok? Vou salvar, atualizar e vamos escrever qualquer coisa aqui. Ponto canal, inscreva-se, tá? Ao eu clicar em selecionar, perceba que o que aconteceu? Ele enviou o meu formulário, né? Para que isso não aconteça, gente, eu tenho que bloquear o envio do meu formulário. E como que eu vou fazer isso? Dentro aqui do meu clique, eu vou colocar que o meu form, né, que o meu formulário, ele terá o seu submit. Então, abro a função do submit, ok? E esse submit, ele vai ter um return igual a false, tá? Então, ele não vai submeter o meu formulário. Então, quando eu clicar no meu botão selecionar, ele apenas vai selecionar o meu arquivo. Então, vamos ver se está funcionando. Então, eu salvei, atualizei a minha aplicação, vou escrever aqui de novo, tá? Vou clicar no meu selecionar
e perceba que agora ele fez a seleção corretamente, porque nós bloqueamos aqui, através de uma outra função também de formulário, que é o Submit, nós bloqueamos o envio desse formulário, né? E aqui eu posso escrever quantas coisas eu quiser, em quantas linhas eu quiser. Olha, perceba, eu vou aumentar aqui o meu formulário e escrever 3 linhas. Ao eu clicar em selecionar, ele vai selecionar todo o texto para mim, né? Então, perceba que nós usamos aqui 3 funçõezinhas, né? A de clique, a de select e a de submit, para poder fazer essa função bem bacana de selecionar, tá? Bom, gente, a aula de hoje está ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa comentado aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha nas redes sociais. Se inscreve aqui no nosso canal se ainda não for inscrito. E fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima. Esse curso tem um apoio de Avila Host, hospedagem web, Linux e Windows, revenda, servidores dedicados e servidores cloud, infraestrutura de última geração. Clique no link da descrição e saiba mais. Planos a partir de R$ 9,99 ao mês.